o teu santo nome. Amados e queridos irmãos que nos acompanham pela live, através da história de Jó, nós podemos tirar verdadeiras características de um verdadeiro homem de Deus. Através da biografia de Jó, nós podemos trazer nesta noite, para a glória de Deus, nós podemos trazer quais são algumas, eu não vou dizer todas, algumas características de um servo de Deus, de um homem de Deus, baseado na história de Jó. Irmãos, antes de entrar propriamente nos 3 versículos ao qual nós lemos aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre este homem chamado Jó, que eu separei seis características. Jó, no decorrer de todo o livro dele, do capítulo 1 ao capítulo 42, ele tem mais características, mas eu me atenei para 6 características. E antes de entrar na primeira característica de um homem de Deus, baseado na biografia de Jó, eu quero falar um pouco sobre este livro tão abençoado, considerado um livro poético. A data deste livro, segundo os estudiosos, data do ano 1500 a.C. Não se sabe quem foi o escritor, o nome do escritor. O que se sabe é que foi, de acordo com a narrativa de todo o livro, um israelita. E Jó, o livro de Jó, começa com uma citação que já é uma característica de um verdadeiro servo de Deus. O versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E logo de cara cita 4 características: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o livro continua falando de Jó. Jó foi um homem casado que teve 7 filhos, aliás, 7 filhos homem e 3 mulheres. E fala um pouco, nos primeiros versículos, de o quanto esse homem, a Bíblia diz que ele era tão poderoso, ele era tão rico, que ele era o maior de todo o Oriente. Imagine só, ele era o maior de todo o Oriente. E a Bíblia fala que ele, além dos filhos, ele tinha uma condição financeira muito abençoada. A Bíblia diz que ele tinha, versículo 2 do capítulo 1, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E a Bíblia ainda relata que era incontável o número de servos, de pessoas que trabalhavam para ele. E no final diz, por causa de tudo isso, ele era o maior, ou seja, a pessoa que tinha uma condição financeira maior de todas as pessoas do Oriente. E falando um pouco da história de Jó, como eu falei agora, eu vou entrar propriamente na primeira característica que eu citei, de um verdadeiro homem de Deus,
de um verdadeiro servo de Deus baseado na biografia de Jó, baseado na vida de Jó, que é um homem de Deus, um homem que tem características de um verdadeiro servo de Deus. Primeiro, ele se levanta em meio ao caos. Ele se levanta em meio a um momento de sofrimento intenso. E isso, entrando em um dos versículos que foi lido, capítulo 1, versículo 20, a parte A, e diz assim: e Jó se levantou. Irmãos, é muito fácil a gente se levantar numa condição do início da vida de Jó, quando você tem tudo, quando você é bastardo financeiramente, você tem, além das suas 3 refeições garantida, tem alimento para todo o tempo. É muito bom quando você olha para a tua carteira, quando você olha para a tua conta bancária e ela está gorda. É muito bom se levantar como um servo de Deus para poder adorar a Ele nessa situação. Mas a Bíblia nos trata, a Bíblia nos manda a gente entender qual foi o momento que Jó se levantou. Não foi no momento que ele tinha tudo. A Bíblia diz que no momento que ele se levantou, toda a condição financeira, aquela condição dele ser o maior de todo o Oriente, o diabo levou. O diabo levou tudo. E interessante que quando chega a última notícia, porque foram 4 notícias péssimas. A quarta diz, olha, um dos servos chega e era uma notícia atrás da outra. Quando um dos servos de Jó chega, diz, olha, houve um vento muito forte, uma ventania muito forte, e derrubou a casa em cima de todos os teus filhos, e morreram todos. Só eu escapei para te trazer esta notícia. E Jó, vejam só, materialmente, Jó estava falido, perdeu tudo. E uma das coisas que ele tinha de melhor, que eram os seus filhos, agora também não tinha. E a Bíblia diz, irmãos, que foi nesse momento, nesse exato momento, que ele se levantou, mas não foi para murmurar. Não foi para dizer, Senhor, tu não estás vendo, eu sou teu filho, Senhor, eu sou fiel a ti. Não, ele não questionou a Deus em nada. Ele simplesmente se levantou para quê? Para adorar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. Um servo de Deus, ele tem que se levantar em toda e qualquer situação, seja situação de fartura, seja situação de falta, seja situação de paz, seja situação de conflito, ele tem que se levantar e mostrar ao mundo que ele é um servo de Deus, não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. E assim, através dessa biografia de Jó, Jó nos ensina essa primeira característica de um servo de Deus, que o verdadeiro servo de Deus é aquele que se levanta em meio ao caos, é aquele que se levanta em meio a um sofrimento intenso. E muitas vezes o meu e o teu sofrimento não chega nem aos pés do sofrimento de Jó. E a gente murmura, a gente fica de cara feia para o irmão, a gente começa a murmurar, a gente começa a sucumbir na fé. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui, você que está me assistindo pela live. Todo sofrimento na vida do crente, ele é didático. É para te ensinar que o maior, o que tem que ter primazia na minha e na tua vida é Deus.
sofrimento na vida do ímpio, sofrimento naquele que vive no pecado, não é didático, irmão. Mas sofrimento na vida do crente é didático. É para mim e para você aprender que temos que glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Principalmente no caos, quando tudo está dando errado, quando tudo é contrário, quando você perde materialmente falando tudo. Você tem que mostrar que só o Senhor é Deus na minha e na tua vida. E o que eu louvo a Deus nessa primeira característica de Jó é que eu aprendo que em toda queda, quando eu me levantar, é para glorificar o Senhor e não para murmurar. E não para dizer, Senhor, eu sou... questionar a Deus, Senhor, eu fui tanto fiel a ti. Jó poderia ter dito isso, Senhor, eu sempre fui fiel, mas Jó não. A Bíblia ela é bem clara, diz que ele, quando recebeu todas essas trágicas notícias, a Bíblia diz que ele ainda teve forças para se levantar e adorar. Se fosse eu, se fosse você, muitos de nós, irmãos, você que está me assistindo, ninguém perdeu filho, ninguém que está me assistindo perdeu materialmente falando tudo. Se você está respirando, se você tem o alimento do dia, se você tem o que vestir, se você tem o que comer, isso já é motivo de glorificar a Deus. Isso é a provisão, é o amor de Deus na tua vida. Só em você estar respirando já é graça, já é favor imerecido, já é porque Deus te ama, me ama. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que eu posso ver por aí, irmãos, você que está me assistindo, é que no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento em que tudo é contrário, em que o sofrimento é intenso, em vez de você se jogar mais nos braços do Senhor, muitas pessoas não se levantam para glorificar a Deus, mas se levantam para ter medo. Eita, e agora? Eu perdi meu emprego, o que vai ser? O que vai ser do meu amanhã? E agora, como é que eu vou alimentar meus filhos? Como é que vai ser? Muitas pessoas, inclusive, muitas pessoas que se dizem servos de Deus, elas, num momento como esse, eu não digo nem com um momento como esse, porque foi demais o que Jó passou, mas às vezes, como eu falei, na perca de um emprego, na perca de um emprego, às vezes você se levanta não para glorificar a Deus, como Jó fez, quando tudo foi contrário a ele, mas muitas vezes a gente se levanta. Por exemplo, o livro do Êxodo, no capítulo 14, fala de eu creio que um dos maiores milagres que a Bíblia revela, a passagem do Mar Vermelho. Resumindo, irmãos, a Bíblia fala no capítulo 14 de Êxodo, do versículo 10 ao 12, que quando a multidão parou em frente ao mar, que olha para trás, viu Faraó e seu exército. Aí a Bíblia diz, no versículo 11 do capítulo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: e o povo, quando viu Faraó, se levantou. Mas aí é onde está a diferença do levantar. Jó se levantou para adorar. Jó se levantou para dizer: Senhor, eu te adorava quando tinha tudo e vou te adorar agora perdendo tudo. Jó se levantou nessa condição de verdadeiro adorador, aquele que adora não só em momentos de abundância, mas momentos de escassez. E a diferença do levantar aqui para o povo de Israel é que quando se levantou para ter medo, se levantou para murmurar de Moisés: tu nos trouxeste do Egito para morrer aqui, era melhor ficarmos como escravo.
Imagina um líder escutar isso. Uma pessoa escolhida por Deus para levar o amor de Deus, como Moisés. Por isso, irmãos, eu não sei, meu amado irmão, você que me escuta pela live, eu não sei como está a tua situação. O Brasil está passando por um caos, seja na área econômica, na área da saúde, mas eu quero te dizer que Deus te chamou para eu e você nos levantarmos em toda e qualquer situação, e não como o povo de Israel nessa situação no deserto, se levantou para temer, se levantou para murmurar, não, mas se levante para adorar, porque repito, sofrimento na vida do crente, ele é didático, ele é para você aprender que você é uma pessoa limitada, que a tua vida é efêmera, e que Deus deve ser tudo na minha e na tua vida. E a Bíblia fala também de Moisés, nesse momento também, quando recebeu essa afronta do povo. A Bíblia diz que Moisés, irmãos, ele também se levantou, mas teve um momento que ele se levantou e foi para Deus. E o que foi que Deus disse? Ô Moisés, por que tu clamas a mim? Como quem diz, Moisés, tu sabe da resposta. É o mar vermelho, é Faraó que está ali, diga ao povo que marche. Moisés sabia o que tinha que fazer, mas muitas vezes numa situação contrária, irmãos, assim como Jó estava vivendo, muitas vezes nos falta coragem, nos falta fé, nos falta amor para entender que o Deus que livrou o povo de Israel das 10 pragas do Egito é o mesmo Deus que pode fazer um milagre e abrir o mar vermelho para o povo dele passar a pé enxuto. Irmãos, se levante não como Moisés e como o povo naquele momento de dificuldade, de aperto, mas se levante com os olhos cheios de fé, sabendo que Deus é o Deus que nunca me abandona e nem te abandonará, porque Deus ele é fiel, irmãos. E aqui eu quero ir para a segunda característica do verdadeiro homem de Deus, segundo a biografia de Jó, segundo a vida de Jó. Segunda característica, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus, ele, irmãos, ele demonstra amor e não se exalta, mas se humilha. E é isso que nós vamos ver no texto que a gente leu, Jó capítulo 1, versículo 20. Continuando no versículo 20, a Bíblia diz que ele, quando recebeu aquelas notícias trágicas, perdeu tudo materialmente falando, perdeu os seus filhos, ele se levantou, e qual foi as 3 atitudes que ele teve? A Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, ele rasgou aquilo que lhe sobrou, era o que ele tinha, porque tudo foi perdido. A Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, raspou a cabeça em sinal de humilhação, e a Bíblia diz que ele não se abaixou não para o chão, a Bíblia diz que ele se lançou, ele se jogou no chão e adorou. Irmãos, essa é a segunda característica de um verdadeiro homem de Deus. Ele demonstra amor, não se exalta, mas se humilha na presença de Deus, irmãos. Foi isso que Jó fez. Foi isso que Jó fez. Humanamente falando, as pessoas poderiam indagar, mas Jó, pela fidelidade que teve a Deus, ele podia questionar a Deus ali, o porquê da situação, já que ele foi um homem tão fiel. Mas a Bíblia diz que ele não chegou a esse ponto, irmãos. Não chegou a esse ponto. A Bíblia diz que ele demonstrou tanto amor
a Deus nesse momento de caos, quando tudo lhe foi contrário, que ele não teve outra. Ele rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se, se jogou em terra para depois adorar. E quando eu falo, irmãos, que um verdadeiro homem de Deus, ele tem que ter amor, ele tem que não se exaltar, mas tem que se humilhar. Eu me lembro de um caso contrário a esse. Eu fui para muitos anos atrás, eu fui para uma cruzada em Cavaleiro, uma cruzada evangelística, ali perto da estação de Cavaleiro. Eu não vou dizer o nome do pastor por questão de ética, mas na época era um homem de renome. Ele, todo tipo de cruzada, principalmente nos interiores, ele estava ali pregando a palavra de Deus. E eu lembro, irmãos, que a pessoa que estava louvando antes da pregação demorou um pouco louvando, louvou um hino, 2 hinos, 3 hinos, e o pastor que ia pregar ficou ali, só olhando. Resumindo, quando terminou, que passou a palavra para o pastor pregar, o pastor disse: olhe, não era para disse para todo mundo ali que estava na cruzada, ali em Cavaleiro, próxima à estação do metrô, escutar, falou no microfone, disse: olha, para você demorar assim, para me dar a palavra, não era para ter isso, isso não era para acontecer, porque em primeiro lugar está a palavra. E ele disse uma coisa ali, irmãos, que me doeu na hora. Ele disse: olha, se você quiser aparecer, faça como eu, que já ganhei. Aí ele falou a quantidade de almas que já ganhou para Cristo. Aí eu fechei meus olhos ali e disse: meu Deus, irmãos, o mal da pessoa que se diz ser servo de Deus é quando Deus te dá a graça de ser usado poderosamente por Ele para abençoar, o sucesso sobe a cabeça. E a Bíblia diz, irmãos, que para o nome de Deus ser glorificado, o pregador, eu ou você, que fazemos a vontade de Deus, a gente tem que descer, porque o próprio Jesus fala no Evangelho de Mateus capítulo 5, Jesus falando ali no Sermão do Monte, ele diz que eu e você, independente da hierarquia na igreja, nós devemos ser luz no mundo e não estrela na igreja, porque a estrela é o Senhor. E o mal das pessoas em que Deus dá o talento, em que Deus confia a sua palavra, é que ela chega a um patamar que ela confunde a glória. A glória é para Deus, irmão. Seja qual for a tua posição hierárquica na igreja, a igreja é do Senhor. Você não foi chamado para ser estrela na igreja, mas você foi chamado para ser luz no mundo, para ser o bom perfume de Cristo às pessoas, aos perdidos. E aquilo ali, irmão, quando eu escutei aquilo, eu digo: meu Deus. E Jó fez diferente, irmãos. Jó, se a gente for analisar esse pregador que pregava nas cruzadas, atualmente ele teve o período que adulterou e fundou o seu próprio ministério. Veja quando a pessoa perde o foco de Deus. Jó fez diferente. A Bíblia diz, esse pastor não chegava assim, pelo menos a questão de status, de bênçãos que Deus deu a Jó. Esse pastor que pregava não chegava nem perto, porque a Bíblia diz que Jó, irmãos, era o homem mais rico de todo o Oriente. E mesmo assim, sabe o que é que Jó fez? Nada disso tenho por precioso. Eu posso perder tudo. Jó não falou, mas a gente entende, a gente interpreta o que a Bíblia nos ensina. A gente chega a esse ponto, que Jó, na sua atitude de humilhação, de quebrantamento, de amor, ele entende que tudo na vida é passageiro, é efêmero. Então foi isso, irmãos. É isso que a gente tem que entender.
quando Deus estiver te usando poderosamente, deixe Ele te usar mais. Se esconda mais atrás da cruz, para que Ele possa te usar poderosamente. E outro exemplo negativo, que não é uma das características de Jó, no momento de dor, no momento de sofrimento, que é amar, não se exaltar, mas se humilhar. Eu vou citar outro exemplo aqui que não faz parte dessa característica. O pastor Hernandes Dias Lopes fala que a igreja dele ia fazer aniversário e ele, de forma antecipada, foi convidar o pregador, porque geralmente quando se tem aniversário da igreja, os pastores sempre convidam alguém para pregar. E resumindo, quando o pastor Hernandes Dias Lopes foi lá falar com a secretária dele, aí o pastor, olha, minha igreja vai estar fazendo aniversário tal dia, eu queria convidar o pastor para pregar. Aí a mulher fez, espera aí, é para pregar onde? Aí o pastor Hernandes disse, é na minha igreja. Não. Aí a secretária disse, não. Ele não está pregando mais em igreja, ele só prega em grandes cruzadas evangelísticas. O pastor olhou para ele assim, olhou para ela e disse, não entendeu. Aí não falou para ela, porque seria até... Mas na pregação ele diz, eu não entendo, irmãos. A gente vê exemplo do homem, de um dos maiores fundadores de igreja, Paulo. A Bíblia diz que ele pregou para muitas pessoas, e a Bíblia fala de casos em Atos dos Apóstolos que ele pregou para apenas uma pessoa. Jesus também pregava para multidões, mas tinha momento que Jesus falava do amor para uma, duas, três pessoas. Sim, e por aí vai, como a pastora bem falou aqui, Nicodemos, a mulher samaritana, o jovem rico, e por aí vai. Então é isso, irmãos. Não deixa o sucesso subir a tua cabeça, porque crente não tem sucesso. Crente serve a Deus porque ele entende que tem que ser luz no mundo, ele entende que tem que levar a palavra ao perdido, e ele entende que tem que ser luz no mundo e não estrela na igreja. O verdadeiro servo de Deus entende que quem tem que ser o ator coadjuvante é ele, e o que deve ser exaltado, a primazia da nossa adoração, é Deus, irmãos. É Deus. Deus é o dono da igreja. Jesus morreu por ela, morreu por mim e por você. Então não vamos mudar o foco. Vamos seguir o exemplo de Jó. Primeira característica de Jó, ele se levantou em meio ao caos, em meio ao sofrimento intenso. Segunda característica de Jó, ele, irmãos, demonstrou amor, não se humilhou, aliás, não se exaltou, mas se humilhou, irmãos. E a terceira característica, baseada no texto que a gente leu, ele entendeu que um verdadeiro adorador é preciso, antes de adorar, um verdadeiro adorador, ele precisa se esvaziar. A terceira característica de Jó, de um servo de Deus chamado Jó. Isso que eu falei, essa terceira característica, nós vamos ver no versículo seguinte, no versículo 21. A Bíblia diz que ele falou, Jó. Cadê? Antes de adorar, é preciso se esvaziar. Aliás, ainda no versículo 20, nós não saímos do versículo 20. Veja, irmãos, tem gente que faz o contrário. Tem gente que quer primeiro adorar. Se você adora sem antes se esvaziar, é um perigo, irmãos, porque pode acontecer, como esse exemplo do pastor que eu citei, pregando na cruzada evangelística, como esse outro pastor que diz que não prega mais em igreja, só em grandes concentrações. Irmãos, o que Jó fez
Veja que a Bíblia nos diz, no versículo 20, Jó se levantou e adorou. Primeiro ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele, irmãos, rasgou o seu manto, a sua roupa, raspou a cabeça e se lançou em terra, depois adorou. Um verdadeiro servo de Deus tem, irmãos, que se esvaziar daquilo que é mundano, daquilo que lhe prende, daquilo que faz você se exaltar, porque Deus está te usando. Se você calar, até as pedras clamarão. Então, irmãos, vamos botar na nossa cabeça, você que me assiste, que está escutando a palavra de Deus, a gente não pode ir a Deus de todo jeito, cheio de pecado para poder adorar. Não. Há uma frase de John Wesley, o precursor do movimento metodista, homem de Deus, arminiano. Ele tem uma frase, irmão, que vai explicar o que eu estou querendo dizer dessa qualidade de Jó. Que antes de adorar é preciso se esvaziar do pecado, entender que Deus é tudo, em toda e qualquer situação. A frase de John Wesley diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Que palavra, irmãos! E é verdade. Foi o que Jó, o terceiro exemplo de Jó. O terceiro exemplo de Jó. Ele entendeu que tinha que tirar tudo ali que não exaltava o nome do Senhor. E por isso que ele teve essas 3 atitudes de humilhação, de se esvaziar. O que eu vejo por aí, irmãos, são crentes, são pessoas que se dizem servas de Deus, mas não, na prática, na sua atitude, não condiz com a fala. Tem outra frase que eu acho muito interessante e pertinente para o que eu estou falando, da Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: os lábios, aliás, as mãos que ajudam são mais santas do que os lábios que oram. É verdade, irmãos. Ela não está aqui menosprezando a oração. Ela está querendo dizer que a tua oração tem que levar a ação. É melhor, é mais prudente e mais bíblico, aliás, se falar menos e agir mais. E ainda baseado nesse terceiro exemplo de um verdadeiro adorador, ele antes de adorar a Deus é preciso se esvaziar. A gente pode ver lá em Salmo capítulo 37, a partir do versículo 1, que o salmista ele diz, não, ele está falando para a igreja: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque, aí versículo 2, porque muito dentro em breve, eles definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E para nossa decepção, tem pessoas que vão até Deus, querer adorar a Deus sem se esvaziar, sem deixar o mundo, querer adorar a Deus de todo jeito. E o que é que acontece? Veja, ele está falando para crente, ele está falando para pessoas que entendem que Deus é o Senhor. Ele diz, irmãos, e veja só, que muitos se indignam com a vida dos perversos que está prosperando, entre aspas, e tem até inveja dos que praticam a iniquidade.
para piorar, isso está acontecendo entre crentes, entre pessoas que professam a mesma fé. Se você está prosperando, se Deus está te usando, se Deus está te abençoando em todas as áreas, o invejoso não é mais o incrédulo. O invejoso é aquele que professa muitas vezes a mesma fé que você. Para nossa decepção, irmãos. E a gente tem na Bíblia inúmeros exemplos assim. Em vez da gente fazer o contrário, se Deus está abençoando aquele irmão, vamos orar agradecendo. Não vamos ter inveja. Não vamos, irmãos, aqui fechar a cara. Isso acontece. E Jó ensina o contrário, que antes de adorar, você tem que se esvaziar do mundo. A santificação, como diz João Wesley, tira o mundo de dentro do cristão, irmãos. A gente vê por aí o crescimento de crentes, de pessoas que professam a mesma fé que a gente, mentindo, assistindo o que não deve, criticando a vida dos outros, na fofoca, e por aí vai, e de repente, no domingo, quer estar na igreja, adorando a Deus de todo jeito. Não pode. Antes de você adorar, se esvazie de tudo aquilo que está impedindo da tua voz chegar no trono de Deus. Se esvazia daquilo que é mundano, se esvazia daquilo que é carnal. Porque senão, irmãos, vamos clamar e Deus não vai escutar. Vamos adorar sim, ter uma vida de adoração sim, mas sem os rudimentos do mundo nas nossas atitudes. Irmãos, eu quero falar aqui que na ciência existe uma doença chamada mitomania. E a pessoa mitomaníaca é aquela pessoa que já é uma doença, já é algo patológico, que tem que ser tratado com psiquiatra, psicólogos e até às vezes com remédio. Porque o mitomaníaco, que já é uma patologia, ele sente obsessão compulsiva por mentir. E pasmem, o mitomaníaco, ele acredita, quando a doença está numa escala muito alta, ele acredita na própria mentira. E pasmem, eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa, que para mim é decepção, diz que é evangélica. E resumindo, eu estava com a minha esposa muito tempo atrás, a gente estava no shopping Recife, e aí a gente estava procurando uma televisão de 14 polegadas na época, para colocar no quarto, e a gente procurando, e tudo muito caro. Aí essa pessoa que se diz evangélica disse assim: olha, eu vi nas lojas americanas, tem lá e é um preço, aí disse o preço, e na época o preço era bem abaixo da média. De gosto, vamos lá, Zama. Fui com a minha esposa lá, irmãos. Quando eu cheguei lá, nem televisão 14 polegadas tinha. Irmãos, não fiquem estupefatos com isso não. Jesus está voltando. Irmãos, a gente tem que entender que coisas assim já eram preditas. Irmãos, a gente vê a propagação de pessoas que professam a fé, que dizem ter Deus no coração e vivem mentindo, e vivem no adultério, e quer glorificar, dizer que só o Senhor é Deus, que Deus está na vida dele, e por aí vai. E muitos se enveredam por esse caminho. Mas entenda nesta noite, que para eu e você adorarmos ao nosso Deus, a gente tem que fazer com essa terceira, tem que nos guiar por essa terceira característica de Jó. Antes de adorar,
se esvazie de tudo que é carnal, se humilhe na presença de Deus, mostre que sem Ele, eu e você não somos nada. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, você que me escuta pela live. Vamos nos encher dos frutos do Espírito Santo e nos esvaziar de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é carnal. E como eu falei no Salmo 37, a partir do versículo 1, o que o salmista está dizendo é que muitas vezes isso existe também no meio da igreja, irmãos. E tem muita gente assim, e para você não se contaminar com o joio, você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os dias você tem que clamar pela misericórdia do Senhor, porque eu e você, sem a misericórdia do Senhor, sem a mão dele sobre nós, a gente cai, irmãos. Porque muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eu e você muitas vezes não vigiamos. Vamos nos encher de exemplos, de verdadeiros homens de Deus, em especial hoje como Jó, que não teve nada por precioso, mas a única preciosidade dele era estar prostrado e adorando o Senhor em toda e qualquer situação. E no Salmo 41, a partir do versículo 9 e 10, diz que a Bíblia diz o seguinte: até meu amigo, no versículo 9 do capítulo 41, do Salmo 41, até o meu amigo íntimo, olha aí, ele frisa bem, até o meu amigo íntimo, ele se levantou contra mim, o que comia do meu pão, ao qual eu confiava, se levantou contra mim. E no versículo 10, ele diz: mas tu, Senhor, se compadece-te de mim. Irmãos, o diabo ele não brinca. Não deis lugar ao diabo. Há um hino do saudoso, agora saudoso, irmão Lázaro, que a morte dele repercutiu recentemente. Eu fiz algumas postagens sobre esse homem de Deus. Tem um hino que ele nos deixou, um hino de louvor a Deus, que uma parte do hino diz o seguinte: que o diabo fez em algum momento da vida de Lázaro, o hino diz, fez dele como cana na boca. O diabo fez de Lázaro como cana em sua boca e o esmagalhou. E o hino diz que só sobrou os bagaços. Irmãos, quando na minha e na tua vida só sobra os bagaços, ninguém quer. Nem o diabo quer. Nem o diabo quer, porque quando o diabo tira tudo de bom de mim e de você, que só sobra o bagaço, ele joga fora. E sabe quem é que pega os bagaços? O Senhor. É o Senhor, aquele que muitas vezes nas nossas atitudes eu e você o despreza. A gente fala que ele é o Senhor, mas nas atitudes o nega. Mesmo assim, a misericórdia dele é tão grande, tão magnífica, que até os bagaços ele pega, refaz você de novo, assim como o oleiro faz com o barro. Deus é maravilhoso, irmão. Irmãos, você que está me ouvindo pela live, Deus é maravilhoso. Quarta característica de um verdadeiro servo de Deus, eu vou adiantar por causa do horário. Quarta característica, são 6. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus, baseado na biografia de Jó, ele não se apega às coisas materiais,
Aí sim, a gente vai sair agora do versículo 20 para o versículo 1, para o versículo 21, do capítulo 1 ao qual nós lemos. A Bíblia diz que Jó falou, no auge do sofrimento dele: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor Deus me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a linguagem de um verdadeiro homem de Deus. Eu não sei como está a tua vida, você que está me assistindo pela live. Eu não sei se você está passando por um momento de tribulação, de sofrimento, de agonia, de desespero, mas saiba que maior do que o desespero, saiba que maior do que o problema, tem um Deus que tudo pode. Tem um Deus que pode usar a minha e a tua boca, como usou a de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a quarta característica. Quero pular para a quinta. A quinta característica de um verdadeiro homem de Deus, baseado na biografia de Jó, é que ele reconhece que Deus é soberano. Versículo 22, a parte A. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Porque ele sabe, irmãos, que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Deus é soberano. É a quinta característica que eu e você que está me assistindo temos que ter como servo de Deus. É reconhecer que em toda e qualquer situação, seja numa situação de perda de um ente querido, seja numa situação de escassez, seja numa situação de dificuldade, ou numa situação de fartura, numa situação de paz, Jesus, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. E a sexta e última característica de um verdadeiro homem de Deus, baseado na biografia de Jó, capítulo 22, a parte B, capítulo 1, versículo 22, a parte B. Em tudo isso, ou seja, tudo que tinha acontecido na vida de Jó, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja só, irmãos. Aí com isso, vem a sexta característica de um verdadeiro homem de Deus. Que um verdadeiro homem de Deus entende que com Deus é possível não pecar, independente de qualquer situação. Sexta e última característica de Deus, irmãos. Ele entende isso. E para finalizar, baseado nessa última característica que eu reservei aqui para falar da vida de Jó, Efésios capítulo 6, versículo 13. Essa é a mensagem final que eu quero deixar para o meu e o teu coração. A Bíblia diz, em Efésios 6, 13, baseado nessa característica, que é possível com Deus não pecar. Resistir ao pecado. Falando sobre a armadura do verdadeiro crente, diz: portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo vencido em tudo, aí vem o segredo, havendo vencido em tudo, permanecer firme. Se você esqueceu todas as outras características e só focou nesse final, você será abençoado, irmãos. Você vai sair com algo, você que está me escutando. Assim foi na vida de Jó. Jó, irmãos, ele entendeu que se revestindo de Deus, na escassez e na fartura, ele vencendo tudo,
ele sabia que tinha que permanecer firme. E ele permaneceu, tanto na fartura quanto na escassez. Porque ele soube entender que no dia mau, a única pessoa que nos sustenta é o Senhor. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade e quero dizer à pastora Gilsônia que sempre estarei disponível. É uma gratidão, eu me sinto grato em estar aqui levando a palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe. A palavra está com a pastora. Glória a Deus, né, irmãos? Você que está na live, nos acompanhando, com certeza você foi deveramente abençoado. E neste momento nós vamos dar a oportunidade à equipe de louvor para louvar ao nosso Deus. E em seguida nós estaremos encerrando o nosso culto. Glória a Deus. O vento não me derruba, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore, Ele cuida. Exalte, Ele cuida. Glorifique, Ele cuida. Louve a Ele, Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai fazer. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, ouve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar
como você venceu, você vai dizer assim: Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti. Aleluia. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Então, nesta noite, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco na live. Que o Senhor te abençoe. E você que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus, você em casa, onde você está, o Senhor te chama com muito eterno amor e diz: venha para mim. Aceite, e vai chegar o dia de você chegar aqui dizendo: foi naquele domingo, dia 21 de março, através do servo dele, que Deus falou ao meu coração. Amém? Nós queremos lembrar que no momento nós não teremos culto amanhã, não teremos culto terça-feira. A consagração vai ser eu acredito que vai ser via WhatsApp, a diaconisa Zita vai dizer. E nós teremos o culto à noite, as mulheres pregando, a diaconisa Zita e a diaconisa, a irmã Helena, a diaconisa Zita e a irmã Helena vai dar estudo. Uma das duas estará dando estudo quarta-feira. Quinta-feira nós estaremos aqui na live, junto com a equipe de louvor, trazendo uma